Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Bom, ontem foi domingo, né? Nós fizemos o nosso vídeo pós-jogo e eu fui... passei o domingo com aquele travesseiro de gelo na cabeça para esfriar a cabeça e acompanhar aí o futebol, né? Vi o jogo da Inglaterra, vi o jogo da Espanha, e vi os jogos do brasileiro. E uma coisa me foi curioso, o seguinte, cara. Eu vi, por exemplo, Fluminense Internacional. Não dá para acompanhar todos os jogos, né? Não dá para acompanhar todos os jogos, porque muitos jogos são no mesmo horário. Então, Fluminense Internacional. Cara, defesas milagrosas do Fábio. Defesas milagrosas do tal do Antony, que é o reserva do Internacional. Depois eu vi Flamengo e Vasco. Cara, defesas espetaculares do Léo Jardim, defesas espetaculares do Rossi. Não importa que houve gols, não importa que o jogo foi 2-2, 3-3, 4-4. O que importa, cara, é a participação dos goleiros. E eu cheguei à conclusão que o Botafogo tem os piores goleiros do campeonato, se não o pior. Se não o pior. Porque, por exemplo, você pega a Chapecoense. Cara, a Chapecoense é um time fraco. Então, muitas das vezes o goleiro faz grande defesa, mas leva muitos gols e acaba ficando na lanterna do campeonato como está. O Mirassol tem o Walter, cara. O Walter é um excelente goleiro. Ele fez uma belíssima campanha no campeonato passado. Ele já fazia belas campanhas em outros clubes por qual ele passou. Então, cara, o nosso time tem os piores goleiros do campeonato. Se você pegar a média, cara, a média dos goleiros do Botafogo é uma média horrível. Então eu fiquei curioso. E você sabe, né? Nós já fizemos o scout dos goleiros. Já colocamos o scout dos goleiros. Você vai vendo, vai buscando os vídeos. Hoje nós vamos fazer o nosso quadro Scout Sem Mimimi, falando dos volantes. Eu fiz ontem uma pesquisa muito boa. Consegui ligar um PCzinho, PC não, um notebook velho que eu tenho ali no quarto. E aí acabei fazendo ali uma pesquisa mais detalhadazinha no Transfermarkt. Não mais detalhada, mas foi mais fácil você digitar ali, né? Do que você digitar como um telefone, né? Eu uso o telefone, inclusive esse aqui que eu tô gravando para vocês. Eu tô fazendo tudo pelo telefone. Então, a vista também já não é boa e você não consegue digitar direito, você tem dificuldades, então é muito complicado para fazer a pesquisa. Mas aí, pelo laptop ali, pelo notebook, eu consegui fazer uma pesquisa melhor. Uma coisa ontem me chamou a atenção e aí eu queria fazer um comentário só. E é por isso, cara, que às vezes eu vejo que o meu canal nem cresce. Porque realmente eu penso muito diferente. Eu entendo o que está se falando, mas parece que as pessoas, os botafoguenses, a mídia botafoguense, ela não conhece o lugar do Botafogo no contexto geral do futebol. Eu não estou falando do contexto histórico, correto? Na questão de importância. Mas é uma colocação geral, uma colocação no geral. Aí eu estava vendo o canal do Manel, um belíssimo trabalho, cara, uma coisa muito interessante o que ele faz, é muito didático, é muito esclarecedor, e ele fez até um esclarecimento. Por exemplo, ele estava falando sobre as despesas do Botafogo, né, ou as receitas do Botafogo durante o ano passado.
né, que foi aí a questão do balanço. E aí ele fez o seguinte comentário, ele falou, cara, o Botafogo conseguiu 730 milhões, essa é uma parte da receita, porque a receita foi de 1 bilhão e alguma coisa, né? Então esse balanço está sendo ali contestado e ele está esclarecendo alguma coisa. E ele fez o seguinte comentário, o Botafogo conseguiu 730 milhões com venda de jogadores. E ele falou, cara, isso não pode acontecer. Aí eu falei, pô, cara, mas nós tivemos uma renda de 1 bilhão. Eu pensando, 730 milhões foi com venda de jogadores. Isso não pode acontecer. Tá bom. Se não acontecer, como é que vai vir a renda do Botafogo? O que ele pensa? Aonde ele pensa que o Botafogo está na questão de produzir receitas? Aonde o Botafogo se encaixa na produção de receita? Cara, o Botafogo não vende sócio torcedor. O Botafogo não tem uma torcida tão fenomenal quanto do Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Não vai vender tantas camisas assim. Não vai vender tantos ingressos assim. Aonde ele acha que vai chegar a uma receita sem ter a venda de jogadores? Cara, não tem como. Não tem como. O Botafogo tem que vender jogadores, sim. Tem que comprar e tem que vender. Só que tem que saber comprar e tem que saber vender. Não pode vender barato. Por exemplo, 730 milhões. Vamos colocar aqui, Almada, 30 milhões de euros. Vamos colocar assim, Almada, 30 milhões de euros. Igor Jesus, 20 milhões de euros. Almada e Igor Jesus. Luiz Henrique, no mínimo 30 milhões de euros. Só aí são 80 milhões de euros. Correto? 20, 30, 30, 80. 80. Luiz Henrique. Jair, 10 milhões, 5 milhões, 85. Cuiabano, 5 milhões, 90. David Ricardo, mais 5 milhões, 95. 95, com David Ricardo. Gregory, mais 5. 100 milhões. 100 milhões de euros, vezes 7, 700. 700 milhões. Aí você tem aqueles que você emprestou para cá, emprestou para lá, fez 730. Então você vê 7 jogadores, vou repetir, Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, Cuiabano, David Ricardo, Jair e Gregory. 7 jogadores. Esses aí deu 100 milhões de euros. O euro tá 7, né? 6 e pouco. Então, cara, eu acho que o cara tá pensando que nós temos uma torcida impressionante, maravilhosa. Cara, e sem essa venda não tem como você contratar. Aí, por exemplo, nós vendemos o Almada, 30 milhões. Nós contratamos ali o Montoro por 10, 15 milhões. Um exemplo. Correto? Nós contratamos o Medina, que veio de graça. Tem essas oportunidades de mercado que nós temos que entender. Mas nós não vamos conseguir mais um Igor Jesus como oportunidade de mercado, custo zero, que traga esse faturamento para o Botafogo. Então, cara, às vezes eu penso que os caras estão viajando. Ah, mas o balanço... Cara, o que isso importa? O que isso importa é que nós nunca teremos um time competitivo. Porque nós nunca teremos condições de contratar. E para contratar nós temos que vender. Então nós temos que vender sim. Agora, por exemplo, eu vi ali Danilo. E eu expliquei isso até numa live. Falei, cara, qualquer time que hoje pagar o que o Botafogo imagina, 40 milhões, depois da Copa, vende o Danilo por 60. Contratou hoje por 40, vende amanhã por 60. Principalmente se for lá na Europa. Eu vi algumas transferências na Europa. Jogadores que valiam pouquíssimo sendo vendidos por 100 milhões de euros. 150, 180 milhões de euros. Correto? Então, é por aí.
Por aí, hoje tem que vender. Então hoje nós temos ali, vamos começar pelo topo. Danilo, 40. Almada, o Montoro não vai conseguir muito não. Se conseguir 20, tá bom. 20, 60. Barreira, consegue 10, 70. Cadi, mais 10. Vai pra Copa, vai valer 10. 80. Correto? É por aí. É por aí. Cabral, bota lá mais 5, 45, 75. E aí você volta a ter os 700 milhões de receita. E aí com essa receita você vai comprando jogadores que possam fazer parte daquele seu elenco sem você extrapolar aquela variação que eu falei, que é a variação de folha salarial com relação de custo do elenco. Você vai ter que sempre manter, você não vai poder extrapolar. A folha hoje é de 16 milhões, 18 milhões, você vai ter que manter a folha em 18 milhões e você vai ter que manter o nosso elenco em 15, 20, 30, em 200 milhões, por exemplo. Então, eu fui ontem fazendo ali o scout, e aí nós vamos entrar nesse detalhe, o scout sem mimimi. Então, torcedor do Botafogo, eu quero que você entenda o seguinte: se você não tiver essa questão, olha a nossa dívida, 2 bilhões. Se você não tiver essa receita, cara, como é que você acha que vai? Aí você quer achar um esparro, um otário. Desculpa essa expressão, eu não gosto de usar. Você quer um esparro, um otário. Aonde deu prejuízo, o cara vai tirar do bolso dele. É isso que o pessoal quer que o John Textor faça. Aí tira do seu... Embora o John Textor tenha feito todo o processo errado nessa questão. Porque se ele tivesse apenas colocado dinheiro no Botafogo, guardado o dinheiro para poder investir e com o dinheiro restante pagasse dívidas, cara, nós estaríamos com uma finança saudável. Então o que o Botafogo quer é que alguém... Pô, você acha que todo ano, todo mês o cara vai tirar do bolso e vai cobrir lá? Se você não tem receita, a não ser que a sua receita seja a venda de jogadores. Não existe isso, cara. Hoje em dia não tem mais esse bobo, não. Ok? Bom, então eu fiz ali a minha pesquisa do scout. E aí é o scout sem mimimi hoje. O nosso assunto vai ser só esse, né? O scout sem mimimi e esse comentário que eu fiz, essa explanação que eu fiz, esse desabafo, correto? O Botafogo não tem receita, cara. A única receita do Botafogo é venda de jogadores. Venda de jogadores. E na pior das hipóteses, conquista de títulos. Premiação por títulos. Premiação por classificação para as Copas principais. Correto? E progressão nessas Copas. Porque a cada vitória, a cada classificação, rende um valor. Mas o valor não é comparado aos 730 milhões que tivemos só com a venda de jogadores. Correto? Então eu fiz lá o scout dos volantes. Eu já tinha falado com vocês, apresentei para vocês a lista de todos os volantes, da importância do primeiro volante nas Copas, na história das Copas do Mundo, desde 1970, que foi a primeira que eu vi. Mas eu lembro que em 58, por exemplo, nós tínhamos o Zito, em 62 tínhamos também o Zito, se não me engano, era o volante de marcação, era isso aí. Então eu fiz a importância do primeiro volante, e eu fui pesquisar ali os primeiros volantes. E eu fiquei muito contente porque eu achei muitos. Inclusive eu coloquei aqui de oportunidade de mercado e valorização de venda, né, para revenda. Então, o scout nós vamos começar como Santiago Sousa, primeiro volante, correto? Importantíssima a função do primeiro volante, muito importante. Em todas as Copas, todas as seleções tiveram um primeiro volante, e um primeiro volante de altíssima qualidade. Realmente cão de guarda, realmente caçador, marcador, não é? A nossa, que não tinha um primeiro volante de tamanha qualidade, foi eliminada em 82 pela Espanha, pela Itália. Não sei se vocês se lembram. A nossa seleção tinha Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Era o nosso meio campo.
O Toninho Cerezo, ele caminhava o campo todo, mas não marcava ninguém. Zico não marcava ninguém, Sócrates não marcava ninguém, Falcão não marcava ninguém. E aí nós levamos o ferro para uma Itália que não tinha ninguém, mas tinha um volante e tinha um centroavante. É por aí, entendeu? Então, o Santiago Sousa. Santiago Sousa tem 29 anos, ele é do Racing, ele tem 1,82 m, ele joga também como zagueiro pelos dois lados e ele vale 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Não é fácil de contratar porque não temos dinheiro. Mas vendendo um jogador, você pode ir lá e buscar o Santiago Sousa. O segundo jogador chama-se Agustín Cardoso. Ele pertence ao Lanús. Ao Lanús, correto? Você sabe que do Lanús, por exemplo, o Fluminense contratou o Rodrigo Carvalho, Rodrigo Castilho, que é o centroavante. Então, e nós já contratamos jogadores do Lanús também, correto? Então, Agustín Cardoso, 28 anos, 1,83 m, o valor dele, 2,5 milhões de euros. Lembrando que o Santiago Sousa, ele tem também esse valor, porque o contrato dele termina em 2029 ou 27, se não me engano. E o Agostinho também termina em 31/12/27. Então o valor aumenta um pouco. Correto? O terceiro jogador é o Santiago Ascaciba. Eu falava para você, falei muito do Ascaciba para você. Ele tá inclusive no Boca. Ele saiu do Estudiantes e foi pro Boca. Aí você vê, eu falava desse jogador. O Botafogo não pegou, mas o Boca Júnior pegou. Não serve pro Botafogo, mas serve pro Boca Júnior. Aí você vê, cara, às vezes tem uma certa arrogância da parte do Botafogo em contratar alguns jogadores. Ah, não serve pro Botafogo, mas serviu pro outro e no outro ele vai ser campeão. E ele vai ser feliz. E ele vai ter protagonismo. Deu para você entender como é que é o negócio? Como eu falo do centroavante, o Alex Arce, que é o centroavante lá do Independente Rivadavia. É o primeiro colocado aí no grupo do Fluminense. É por aí. Então, Santiago Ascaciba tem 29 anos, 1,69 m, 7 milhões de euros e 31/12/29 vence o contrato dele com o Boca. Não vai ser contratado com facilidade. O quarto jogador, e eu também já falava sobre esse jogador há algum tempo, é o Matias Galarza. Matias Galarza, inclusive, o pessoal confundiu com aquele que jogou no Vasco. Não, aquele que jogou no Vasco, ele estava no River Plate. Eu não sei qual time que ele está agora, que era o Matias Galarza. E eu falava naquela época, cara, tem dois Matias Galarza na Argentina. Um é do River Plate, que é o do Vasco, e tem o volante, que é o do Talheres. O do Talheres é muito superior ao que está no River. Ele tem nota muito boa, ele tem uma avaliação muito boa. O Matias Galarza, ele pertence ao Talheres, ele tem 24 anos. Aí você vê, ainda pode ter mercado futuro. Eu não coloquei ele como oportunidade de mercado, mas ele pode ter mercado. Ele tem 1,86 m, ou seja, tem uma boa estatura para fazer uma boa contenção aérea. Ele custa 5,5 milhões de euros e o contrato dele vai até 31/12/28. Provavelmente assinou uma renovação agora há pouco tempo. Matias Galarza. O terceiro, o quinto, aliás, hoje tem bastante. O quinto é o Federico Navarro. O Federico Navarro é do Rosário Central. Ele tem 26 anos, tem 1,71 m, é 2.200.000 euros e o contrato dele é até 2027. Dezembro de 2027. Federico Navarro. Aí começa alguns com diferença. Esse o Botafogo já procurou, não comprou, não sei porquê, cara. É o que eu falo, às vezes um pouco de arrogância.
O Zé Lucas do esporte. É oportunidade de mercado e valorização. Tem 18 anos, 1,74 m. Agora o valor dele é de 8 milhões de euros. E o contrato dele vence em 30 de abril, não sei por que 30 de abril de 2028. Provavelmente é 30 de junho de 2028. É o Zé Lucas do esporte. O outro jogador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo jogador é o outro que o Botafogo teve há pouco tempo falando dele aí. É o Kevin Castanho. Esse sim é do River Plate. Kevin Castanho, ele tem 25 anos, 1,77 m. O valor dele é 6 milhões e meio de euros e 31/12/28 é o final do contrato dele. Aí você observa que quanto mais distante está o final do contrato, o jogador vai sendo valorizado. Porque, por exemplo, o Ascaciba aqui, apesar da idade também ter uma diferença, 25 anos para 29, correto? Mas, por exemplo, o Matias Galarza. O Matias Galarza, ele vale 5 milhões e meio. Tem 24 anos. Eu preferi o Matias Galarza do que Kevin Castanho. Você vê a arrogância do Botafogo, que há pouco tempo estava conversando com o Kevin Castanho. E o Matias Galarza deve ser melhor do que o Kevin Castanho. Pelo menos é mais novo. Mais novo, você vai ter mais durabilidade do jogador. Então, Kevin Castanho é o sétimo jogador. Mais um jogador que vem do Lanús. Esse sim é oportunidade de mercado e valorização. Chama-se Agostinho Medina. É o segundo jogador do Lanús. Correto? O primeiro era o Agostinho Cardoso e o outro é o oitavo, o Agostinho Medina. Ele pertence ao Lanús. Ele tem 19 anos. Ele mede 1,75 m. O valor dele é 4 milhões e meio de euros, ou seja, a metade do Zé Lucas. E o contrato dele termina em 31/12/2020, de 2028. Agostinho Medina, do Lanús. Mais um jogador que está aí para apresentar no scout. Outro jogador é o Vitor Carvalho. Esse jogador pertence ao Braga de Portugal. Ao Braga. Correto? Ele tem 28 anos. Ele tem 1,86 m. Ele custa 4 milhões de euros. E o contrato dele também termina em 28. E o último jogador, que também é uma oportunidade de mercado e valorização, é o Luiz Otávio, do Orlando, da MLS. Ele tem 19 anos, tem 1,81 m. O valor dele é de 3 milhões de euros e o contrato dele também termina em 28. Então, onde eu quero chegar? Cara, se você vende ali, vamos colocar ali, se você vendeu o Danilo, eu vou fazer aqui um cálculo rápido, para você ter uma ideia do que eu estou querendo apresentar a você. Aqui. Lateral direito, zagueiro, goleiro. Você vendeu o Danilo, 40 milhões de euros. Parece que o Botafogo ainda deve 24 milhões de euros pelo Danilo. Se você vender ele por 40, você ainda tem 16 milhões de euros para poder investir. Correto? Sendo que o Botafogo, na venda de 40, pode também contratar 40. Correto? Mas você não tem mais os 40, você só tem 16. Mas tudo bem, isso não importa. Você também tem uma folha salarial de 1 milhão e você vai, ou de 1,5 milhão, e você vai ter agora uma folha salarial de 800 mil. Então você tá fazendo um equilíbrio. E aí você pega o seguinte: goleiros.
Você sabe que você tem 16 milhões. Eu estou fazendo aqui o cálculo para você. Cambeses, 5 milhões de euros. Se você não quiser o Cambeses, você pode ir no Mateus. Esse Mateus que o Botafogo já tentou, que custa 2 milhões e meio de euros. Ou você pode ir no outro que eu falei para você, o Esteban Andrada, que tá lá. Tá inclusive terminando agora o campeonato dele. Então vamos no Cambeses aí, que é o cão chupando manga dos goleiros. Cambeses, você vai pagar 5 milhões de euros. Aí você solucionou em parte o gol. Cambeses. Aí você vai para o zagueiro, Lucas Fasson. Lembrando que você tem 16 milhões de euros que sobrou do Danilo. Você pagou o Danilo, não deve mais nada a ninguém, pagou o Danilo e tem 16 milhões. Goleiro, o zagueiro, Lucas Fasson. Você vai, custa 4 milhões, então você de 16 você gasta 9 e você ainda tem 6, né? 7 para gastar. Você ainda tem 7 milhões de euros para gastar. Você contratou um goleiro e contratou um zagueiro, correto? Lateral direito. Lateral direito, vamos supor, lateral direito. Você tem o Igor Formiga, que eu falei. Você tem o João Pedro, do Grêmio. E você tem o Claudinho. O Claudinho, por exemplo, ele custa 1 milhão e 700 mil euros. Você vai lá, 1 milhão e 700 mil. O que custa mais caro aqui dos laterais, ele custa... Deixa eu ver aqui. 2 milhões de euros. Você pode contratar ali. Você gastou 9, você ainda tem 7. Você vai contratar um lateral direito ali por 3 milhões. Correto? Então você vai gastar 12. Você ainda tem 4. Aí você vai no volante. Eu também fiz dos laterais esquerdos. Aí você vai no volante. Você ainda tem 4. Você pode contratar aqui o Agostinho Cardoso. Você pode contratar aqui o Luiz Otávio. Você pode contratar aqui o Vitor Carvalho. Você pode contratar o Agostinho Medina. Você pode contratar aqui o Kevin Castanho. Então você, com a venda de um jogador e com aquilo que sobrou daquele jogador, né, os valores que sobraram daquele jogador, você pode fazer as contratações. Você pode fazer as contratações. Correto? Você pode contratar 3, 4 jogadores com a venda de um, tendo pago a dívida daquele que você já tinha. Aí você vai ver que o Botafogo ainda pode vender um Montoro. E aí você já, em breve nós vamos ter o próximo scout. O próximo scout eu já vou falar para você. O próximo scout é de um segundo volante. Ou de um meia central, né? Segundo volante ou um meia central. O papel que faz o Edenilson, que faz o Medina. Correto? Então, cara, é possível o Botafogo gerenciar desta forma a sua dívida. Vendeu o Danilo 40 milhões, conseguiu os 40 milhões, paga os 24 milhões que você deve, segura 16 e com os 16 você vai ao mercado. Você vai ao mercado e você vai ser feliz, cara, no mercado, e nós vamos ter um time competitivo. Depois eu vou fazer uma seleção e uma escalação só dos jogadores que eu estou indicando no scout e o valor que o Botafogo vai pagar por esses jogadores. Lembrando que nós já temos Ferrarese, inclusive o Arthur Pouca Perna ontem fez o gol lá no São Paulo, né? Gol daqueles que ele estava acostumado a fazer no Botafogo. Recebe de fora da área, limpa a perna esquerda, chuta e faz o gol. E hoje nós não temos ninguém para dar um chute ao gol. Nós não temos ninguém para dar esse chute ao gol de longa distância. Os nossos chutadores, os melhores, eram o Savarino, que fazia muitos gols ali de fora da área. Era o Arthur, fazia muitos gols de fora da área. E agora nós não temos ninguém. Era o Almada, né, que fazia esses gols de fora da área. E agora nós não temos mais ninguém. Ninguém chuta gol.
Agora o único que chuta gol é o Danilo. Montoro não chuta, o Medina, o cara bota ele de primeiro volante, aí não tem como chutar gol. Aí fica complicado, correto? Mas esse foi o nosso scout sem mimimi falando dos volantes. Amanhã vamos falar dos meias centrais, o segundo volante, ok? Então é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.